Olá, pessoal. Hoje a gente vai gravar um episódio que eu estou muito feliz em as meninas terem aceito o convite. Já deixo aqui bem claro que cheguei a convidá-las pela forma com que vocês abordaram o tema nas mídias sociais de vocês, de uma forma bem tranquila, de uma forma natural, uma forma clara, né? Realmente levando informação às outras pacientes que têm interesse. Então, por isso, eu tive a liberdade de convidá-las e a gente conversar hoje um pouco sobre a jornada de vocês rumo ao positivo. O nome do podcast da gente é Jornada Rumo ao Positivo. E felizmente foi uma jornada vitoriosa e a gente tá bem feliz em trazer vocês para vocês comentarem sobre a jornada e trazer informações a várias pessoas. Eu já sei que tem centenas de dúvidas que vocês estão aí incumbidas em esclarecer. Então, hoje a gente está aqui com a Beatriz e a Lara. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para vocês se apresentarem, tá? E falar um pouco da história de vocês, essa história que começou e que depois teve um desejo de um casal e esse casal constituiu uma família. E aí a gente vai para essa jornada aí que teve um positivo bem bonito e trazendo informação para as pessoas que vão nos ouvir. Pode começar, não. Eu sou a Lara, né, e a Beatriz. A gente, desde o comecinho da relação, a gente falava sobre formar uma família, sobre um dia ter filhos, né, então, sempre foi um plano, desde o começo. A gente começou fazendo, a gente tá junto há 3 anos, então, desde sempre a gente montou um projeto de vida, né, estabelecendo a questão do apartamento, de onde a gente ia morar, o que a gente ia fazer, estabelecer a empresa que a gente trabalha juntas também. E aí, dentro desse processo, chegou no momento que a gente já estava conversando sobre, né? Na realidade, a gente ia começar o processo agora em fevereiro desse ano, mas um casal de amigas nossas engravidaram, e aí, quando a gente estava começando a pensar sobre aquelas coisas de Deus, né? Elas vieram para nossa casa para a gente fazer um jantar, e aí elas anunciaram que estavam grávidas, e dali surgiu aquele. Vamos falar mais sobre isso. Vamos tirar dúvidas, falar sobre a jornada, como que tinha sido. A gente vamos antecipar esse processo, vamos começar logo. Aí elas indicaram o senhor para ser o nosso médico. A gente, não, vamos marcar a consulta, bora. Aí o que era um processo para iniciar em fevereiro, a gente acabou iniciando foi em setembro, né? Foi. Quer dar continuidade? Não, pode. Aí a gente iniciou esse processo em setembro, aí foi quando a gente começou a pesquisar que seria o primeiro passo, né? A gente foi para consulta. Aí da consulta o primeiro passo seria pesquisar o doador. Aí a gente tinha 3 opções na mesa, que seria o Banco Nacional, o Banco Internacional e algum familiar. É um familiar Até 4º grau. Até 4º grau. Aí, analisando todas as opções, a gente escolheu pelo Banco Internacional, porque, enfim, lá tem mais informações, tem fotos, tem teste da toda a parte genética, né? O histórico familiar, toda a parte de personalidade da pessoa. Acaba sendo bem mais caro, mas vale a pena. Para a gente, valia muito mais a pena pagar esse valor dobrado pela segurança de ter algumas informações. O Banco Nacional, ele já é bem mais simples. Você tem descrições, mas não tem fotos, não tem essa parte do teste genético, tem muito pouco do histórico familiar, a pesquisa ela é bem curta. A parte do doador familiar, a gente levantou também essa possibilidade de quais pessoas na nossa família, né, poderia ser, mas analisamos outros aspectos, a parte de envolvimento emocional e tudo mais, e eu sempre parti daquele ponto de a gente tem uma escolha, a gente vai ter em vários momentos como escolher, né, como escolher a questão de saúde do doador, os detalhes, a questão familiar e tudo mais, e isso é muito bom, mas também traz uma certa pressão, né, de você depois no futuro querer voltar no passado e tal, isso acabou pegando em filosofias com a gente, não, vamos no internacional, depois de uma pesquisa que não foi tão longa, no geral as pessoas comentam que leva 1 ano para poder pesquisar, decidir, o banco é imenso, né, mas para a gente acabou reduzindo, porque o nosso primeiro critério era ter o teste genético zerado, então quando você põe lá
o teste genético zerado com nenhuma variação, já cai de 3.000 e tantos doadores para 40, 30, né? Então, a nossa análise caiu bastante aí. A gente escolheu, pegou alguns pontos que eram prioridades para ela, outras prioridades para mim, juntou, bateu certinho, deu match, e a gente acabou comprando, já decidiu, acho que foi um mês, né, pra gente fazer essa escolha. E aí pronto, aí chegou na clínica e a gente iniciou o processo, né, que é o primeiro critério, já tá com a amostra na clínica para poder iniciar todos os próximos passos. Tá. Vamos lá, Bia. Sou a Beatriz. Só um detalhe, a Bia tá gestante, 21 semanas. Hoje, completando. Sou a Beatriz, sou a gestante, né? A mãe gestante. Quando eu conheci a Lara, eu percebi que eu achava que eu tinha um sonho de ser mãe. Mas quando eu descobri quando a gente começou o relacionamento, quando a gente se conheceu, eu descobri assim que eu tinha o desejo, muito desejo de ser mãe, mas o sonho mesmo, assim, eu vi que vinha da Lara, sabe? Desde quando a gente se conheceu, ela sempre falou sobre a questão do sonho de construir uma família. A gente sabe que não é fácil no nosso cenário, né? Que muitas pessoas olham e falam, nossa, daria uma boa mãe. Não, eu posso ser mãe, eu vou ser mãe. Então, eu vi isso desde o início na Lara, essa questão de ela é a parte organizada. Então, dessa organização, do planejamento, de colocar tudo no papel e tal. E a gente sempre falava, né? Como ela falou que a gente sempre conversava sobre, era um desejo das duas. E aí, quando esse casal foi lá, foi tipo um start, assim. E elas demoraram 1 ano para conseguir, foram tentativas e tal. Então, como é um cenário totalmente novo, a gente não sabia como que ia ser, a gente, não, então vamos começar logo. E a gente se surpreendeu, porque era tipo assim, cara, tomara que dê certo de primeira, mas não é muita sorte, vai ser muita sorte. E foi. Então, foi até engraçado que algumas pessoas, vocês estão tentando há muito tempo, como é que foi e tal. E a gente, cara, pior que não. Tem o quê? Foram 2 meses. 2 a 3 meses de processo. Da escolha, no momento que chegou, foram 2 meses. Aí a gente pesquisou bastante, aí muitos casais falaram, demorei muito tempo para escolher o doador, foram muitas tentativas, foi um processo muito longo e tal. E graças a Deus, assim, desde o momento que a gente começou, né, foi a primeira consulta com o senhor, foi tudo encaminhando, tudo se encaixando, né, e a gente tentando, que não é uma coisa fácil durante esse processo, controlar a ansiedade, né, e tentando sempre arrancar alguma coisinha do senhor, da Isa, e aí, não sei o que, calma, é uma fase de cada vez, é um passo de cada vez, e graças a Deus, assim, deu certo, e estamos aí de 21 semanas esperando a dona Laura. Tá ótimo. Só para a gente deixar bem claro, e eu acho que vai ajudar um pouco a esclarecer as dúvidas que vocês me falaram que estão com muitos questionamentos a serem respondidos, a gente explicar um pouco como é que é o processo, tá? Um casal como vocês, quando pretendem engravidar, existe um método que a gente chama de método ROPA, ROPA, que é receptora de óvulos da parceira. E aí foi o caso, exatamente o caso de vocês, em que a Lara fez todo o processo de estimulação, utilizou as medicações injetáveis, fez a coleta dos óvulos, e a gente gerou os embriões com sêmen de um doador. E aí, como você falou muito bem, a Lara, a origem desse doador pode ser de um banco de sêmen ou um doador aparentado, com um parente de até 4º grau, que a resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza doadores de gametas, quer seja óvulo, quer seja espermatozoide, ter um parentesco de até 4º grau. E aí vocês optaram pelo banco de sêmen. E existe a possibilidade de um banco de sêmen nacional ou internacional. E como você muito bem descreveu, o banco internacional, por critérios das agências de vigilância sanitária dos países onde os bancos estão instalados, eles exigem uma triagem muito maior de testes genéticos, né? Eles são mais liberais nas características fenotípicas, né? Cor do cabelo, cor do olho, tipagem sanguínea, e aí vocês fizeram toda essa triagem. Tá? Só deixar também de forma clara, o banco não tem nenhum vínculo com a clínica onde é feito o tratamento, tá?
a escolha do sêmen é feita, a escolha do doador é feita por vocês. A equipe que vocês falaram, ou a nossa equipe da clínica, no caso a Isadora, que é a enfermeira, ela auxilia em informações e em tirar dúvidas. Que teste genético é esse? Né? O que significa isso? Mas a escolha é feita pelo o casal. E aí, uma vez que vocês escolhem, entram em contato com o Banco de Sêmen. O Internacional tem um representante aqui no Brasil que tem a colaboração com o Banco Internacional. E depois de efetivada a escolha, esse banco tem que ser encaminhado a uma clínica. Não pode pegar a amostra e levar para casa e deixar em casa no freezer. É encaminhado para uma clínica. E essa amostra é de vocês. Se vocês tivessem optado, a gente não quer mais ter segmento com o Dr. Marcelo, com a clínica Concept, vocês poderiam pegar a amostra de sêmen de vocês e levar para outra clínica. A amostra é de vocês, isso fica bem claro. Eu digo isso porque a decisão da aquisição da amostra de sêmen, ela é a primeira do processo. A gente só pode iniciar a estimulação e fazer o processo quando a amostra de sêmen está na clínica. E às vezes os casais vão atrás de uma segunda opinião, né, encontram outro serviço. Isso fica bem claro que a amostra é de vocês e a partir do momento que vocês desejarem levar a amostra para algum outro serviço, isso não tem nenhum entrave. E aí, o caso de vocês foi interessante e aí depois eu quero que vocês digam a decisão de quem iria gestar, né? De quem iria fazer a estimulação ovariana e de quem iria gestar. Existem alguns critérios técnicos que a gente acaba orientando, talvez isso a gente tenha discutido lá no nosso primeiro encontro, que ajuda essa decisão, mas é uma decisão do casal, tá? E que o tratamento, a depender da decisão do casal, se vai ser feita alguma investigação genética ou não, é um tratamento que pode ocorrer simultaneamente, né? No momento em que uma de vocês iniciar o tratamento com as medicações, aquela que vai receber o embrião inicia o preparo do endométrio, que foi a forma como a gente fez no caso de vocês. E aí isso tem vários desdobramentos que a gente pode conversar em relação a custos, né? Como foi tá as duas vivenciando aquela jornada no mesmo momento. Então isso faz alguma diferença, essa tomada de decisão. Então eu queria que vocês me falassem assim, qual foi o que motivou vai ser a Beatriz que vai gestar logo, ou a Lara, ou como foi essa decisão de vocês? Eu acho que assim, a gente mudou algo antes, né, de iniciar o processo, era tipo, as duas têm um desejo de gerar, de gestar, né? Então nunca foi um problema, tipo assim, não, é só você, ou enfim. Que a gente estava na dúvida era exatamente quem ia ser a primeira, né? E a gente sempre tinha conversado sobre, se eu for gestar, a Lara vai fazer a estimulação. Se for a Lara, eu vou fazer a estimulação, né, do óvulo, para ter o método roupa. Para ser o método roupa, as duas participarem ali do processo. E quando a gente chegou na clínica, estava decidido que que a Lara ia gestar, porque questão de idade, não foi que a gente tinha conversado e tal, para ela viver logo o processo, não que seja velha, mas para viver logo o processo. E estava decidido, tanto que na primeira consulta que a gente foi com o senhor seria a Lara. E aí a gente fez a consulta, tinha decidido, viajamos, a gente foi pro Chile. E aí já, né, naquela ansiedade e tal, e foi engraçado que a questão do doador, a gente já chegou na primeira consulta já com praticamente o sêmen comprado. Então a ansiedade já estava batendo na porta, né? A gente já estava tudo encaminhado. E aí um dia, a gente conversando e tal, numa noite, na verdade, eu sonhei com um chá revelação e era uma menina. E aí na época a gente estava em um nome pra Depois eu beber. quero os números da Mega Sena, aquele sonho. Esse sonho foi bem... Mas foi providente. E aí eu sonhei que era uma menina e eu gestava. Aí na manhã seguinte eu falei com a Lara, eu sonhei que era uma menina. Aí a Lara, caramba, tá, beleza, passou um pouco, eu queria conversar com você. O que você acha de você gestar? Porque a gente trabalha com a mesma coisa, né? A gente tem uma empresa
E, como eu falei, a Lara é a parte da organização, ela é a pessoa, é a cabeça da relação. Então, a gente, por questão mesmo, que ela pode falar melhor, mas por questão da nossa rotina e etc., decidiu que eu iria primeiro, né, gestar e a Lara logo em seguida. Era considerar Lara, muitos fala fatores, só um né? pouquinho. Opa, mais pertinho, né? Então, eu parei para considerar muitas questões, como, tipo, a gestação é a primeira, né? Seria algo muito novo para a gente. A gente vive Para para a rotina de casa. E me surpreendeu demais. Os 3 primeiros meses de Bia foi só a misericórdia. E eu pensando, meu Deus, que decisão maravilhosa, assertiva demais, porque eu queria que teria É sido, uma né? providência Foi uma mesmo, assim. providência, foi um cutucado de Deus, assim, disse, troca, troca. Aí, pensando em todas as questões de trabalho, da rotina, e tudo que poderia acontecer. Eu sou aquela pessoa que vai pensando em todos os cenários para tomar uma decisão. Aí foi quando eu cutuquei ela no dia seguinte, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Vamos passar por essa experiência e tal, da maneira mais segura possível, né? Então, eu acho que doeu um pouquinho no meu coração, eu tenho muito desejo de viver essa experiência, mas que estou vivendo super, acompanhando Sim. todo dia, em detalhes. Então, é isso, eu acho que... E o bom é que as duas podem viver isso, né? Oh. Vão viver isso. A gente pensa muito, né? A gente tem, pode falar mais detalhadamente depois, mas a gente tem 3 embriões congelados, né? E que a gente pretende ter mais filhos, pelo menos uns 2 aí. E a Lara. Então, o bacana é isso, porque como as duas têm esse desejo, né? Porque às vezes em alguns casais, uma quer, a outra não. Na nossa situação, assim, as duas querem e as duas podem viver isso. Então, é bom ter essa possibilidade, né? Antes da gente passar, eu quero que a gente converse um pouco do tratamento, da vivência do tratamento em si, como foi com as medicações, mas algo que a gente estava conversando nos bastidores, que eu acho que é importante a gente comentar também, em relação ao doador. A gente vê muito nas mídias sociais, colocado no Facebook, a história do doador, né, da inseminação caseira, em que doadores, homens, vendem a doação, vendem amostras de sêmen pelas mídias sociais e na internet. A gente até comentou que, infelizmente, alguns casais têm uma limitação por conta de recursos, Sim. mas existe toda uma questão de segurança, tá? Até ouvi, você comentou alguma coisa, de algumas conversas com outros casais em relação, ouvi a opinião e a gente, de certa forma, a gente entende a dificuldade, mas tem a questão da segurança do sêmen, de ter um sêmen com amostra rastreada para infecções sexualmente transmissíveis, minimamente aquelas doenças genéticas que são mais comuns, que o banco consegue fazer esse rastreio. E, além disso, a questão legal, a questão jurídica, né? Quando vocês tiverem a Laura, quando a Laura nascer, vai a um cartório, vai ser feito esse registro. Talvez vocês precisem de uma declaração da clínica que aquilo foi de um tratamento de fertilização in vitro. E aí, com essa declaração, administrativamente, no cartório, você consegue fazer o registro. Enquanto que com as amostras vendidas, sem ser através de um banco de sêmen, muitas vezes os casais podem ter uma dificuldade na hora do registro civil, né? Porque eles não terão essa declaração. E é muito bom, assim, a gente optou pelo internacional justamente por isso, pelo painel expandido, né, de doenças e etc. E eu acho que é um privilégio muito bom, porque até numa relação mesmo, né, de um casal hétero, são raros os casais que param para fazer todo um mapeamento genético antes de ter um filho. Então, você não sabe, né? E a gente tem essa vantagem, esse privilégio de poder ter ali um histórico, né? Ver do doador, tanto quanto da Lara, da pessoa que for, né? Do óvulo e tal. Então, é arriscado, né? Total, assim. É aquela coisa de você tem o privilégio da escolha, mas ao mesmo tempo a pressão de escolher o caminho, né? Você
tem as opções, você pode escolher. Se alguma coisa der errado, foi uma escolha que você fez. Então, é tanto que eu citei só esses 3 caminhos. Eu nem coloquei na lista o quarto, que seria essa parte do Facebook, né? Não sei se E eu que é posso citar. comum, né? As pessoas... Acontece. Que A gente sabe que entendemos não é um processo barato, né? Assim, ainda Isso. mais a questão do internacional, que é caro, né? Na época, quando a gente estava pesquisando, tinha um relato de que era 6 mil. Quando a gente comprou, já era 10.500. Então, Rápido. assim, aumenta, Talvez né? pela cotação de dólar, né? Que vem em verdade. dólar e tudo. Verdade. Então, assim, não é um processo muito acessível, digamos assim. Então, às vezes as pessoas optam sendo arriscado, mas... Mas aí, nesse caso, teria a terceira opção, né? Que seria um familiar. Ali até Isso. seria mais seguro. É só para a gente fechar, e aí quem estiver assistindo entender a história do Banco Internacional, o painel estendido que a Bia comentou, são feitos testes de doenças que são mais comuns, de doenças gênicas, e que vê a presença desses genes naquele doador. E aí, se tiver presente, como você falou, eu quero zerado, então ele não teria nenhum gene associado a uma doença gênica. Mas se ele tivesse, aí poderia se fazer a investigação, no caso, com a Lara, que seria o óvulo que a gente utilizou, o outro gameta, e ver se a Lara tinha esse mesmo gene, para ver o risco de desenvolver aquela doença. Então, às vezes, se o casal está interessado em um doador que tenha algum teste genético, no screening, algum risco genético, a gente avalia esse risco na paciente que vai ceder o gameta feminino e conversar em relação à possibilidade de alguma doença gênica. Tá? Doutor, em relação ao método roupa, né? Uma dúvida assim que eu acho que ficaria mais interessante o senhor explicar, a questão que às vezes as pessoas perguntam, né? Então você está gestando, mas o DNA, todo o material genético é da Lara e do doador, né? Então essa questão assim de não vai ter nada seu, né? Daí barriga de aluguel. Entendeu? Não. Se a gente for fazer um teste, vamos dizer assim, um teste de DNA para ver paternidade e maternidade, realmente os traços vão ser da Lara e do possível e do doador, tá? Mas durante a gestação, existem várias características que podem ser transmitidas por você, Bia. Tá? Que é o que a gente chama de características epigenéticas. São características que não são determinadas geneticamente, mas que características suas vão fazer com que alguns genes, que alguma característica genética seja mais expressa ou menos expressa. E isso vai ser importantíssimo na vida da Laura, tá certo? E às vezes isso vai interferir em até 2 gerações. Até na neta de vocês, no neto de vocês, o que você está se alimentando, o que você está fazendo durante o seu pré-natal, também, tudo né? isso vai interferir. A gente tem casais que optam por uma outra via, às vezes pela adoção, e você vê, poxa, é a sua cara, né? Até o jeito de pegar num talher, até o jeito de pentear o cabelo é o seu. Então, existem várias características que são passadas e que não são, assim, somente determinadas geneticamente. Tem muita coisa além da genética que pode determinar. Então, não se preocupe, que a Laura pode ter muita coisa sua, certamente terá. Sim. Tá? E eu acho que, assim, é o mais interessante, né, do método roupa, que realmente as duas participam de todo o processo. Tipo, a Lara teve um grande, muito importante papel, que foi a estimulação, passou por situações que é um processo bem delicado, né? São injeções, são 10 dias de injeções. No início estava tudo tranquilo para ela que tem medo. Não estava tranquilo porque ela tem medo de agulha. E eu vi que assim. Foi uma vitória. E eu vi que aí a gente vai agora falar um pouco do tratamento, propriamente dito. Eu vi, até que foi o que vocês postaram, um vídeo bem legal do envolvimento, da participação de vocês duas, né? Eu vi era a Bia aplicando as injeções na Lara e, ao mesmo tempo, a Bia já estava
preparando o endométrio para receber o embriãozinho. Então, saber de vocês como foram esses 10 dias, que são os dias que a gente faz a estimulação da ovulação, como foi, se mexeu com a rotina de vocês, a parte emocional. Alguns pacientes dizem que realmente, não só pelos hormônios, mas pela expectativa do tratamento, isso pode mexer um pouco, tá? E aí, falar da vivência de vocês ao longo desses 10 dias, depois da transferência e depois dos 10, 12 dias ali na expectativa do positivo. Foi a ansiedade bater na porta. Então, vamos lá. Quem fala da parte da estimulação, dos 10 dias? A estimulação, ela foi uma grande vitória, né? Considerando que eu tenho um pavozinho ali de agulha, né? Até que a agulha é tranquila, ela é fininha e tal, pequenininha. Mas se não fosse Bia aplicando, eu acho que eu não seria aquela pessoa que aplicaria em mim. Mas foi tranquilo, assim, os primeiros dias, ok. Aí ali da metade pra frente foi que eu comecei a sentir mais aquela sonolência, o corpo um pouquinho mais pesado. O que é engraçado, porque em todos os processos assim, a gente busca muitas informações. E para cada mulher foi uma experiência diferente, né? Uma amiga nossa não sentiu nada, praticamente. Então, eu tava achando até estranho, pensando aqui, eu disse, meu Deus, eu tô sentindo Será que tá assim, dando certo? Não nossa, a cabeça fica a mil. Mas eu tô sentindo sono, mas eu tô sentindo que começa a dar uma pesada, né? Assim, você vai ficando um pouquinho, não é nem inchaço de acumular líquido, nada assim, mas a basezinha aqui, né? Que fica um pouco mais inchada. E aí você vai se questionando se é isso mesmo, porque algumas pessoas... Para de procurar informação fora, senão você fica doido. Mas assim, foi super tranquilo esses 10 dias. Só essa parte mesmo de acompanhando, se estava indo tudo bem, se estava crescendo. E cada vez que a gente ia lá, era aquela boa notícia, né? De contar, ver ali os tamanhos, as expectativas lá em cima. Nossa, eu dizia demais no começo, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito mais puxada pro racional. Acho que vai ser tranquilo, a gente vai vivendo cada passo e tal. Quando começou, meu Deus do céu, onde é que foi parar a minha calma? Eu ficava brincando que ela, no finalzinho, assim, né, das injeções, ela começou a sentir mais peso aqui, né, no abdômen aqui. E aí, se eu falar, não, tá respondendo muito bem, tá estimulando muito bem. Aí eu ficava brincando com ela, falando que ela era a galinha dos ovos de ouro, que tava dando muitos folículos, né? Que tava, graças a Deus, tava respondendo bem à estimulação. Só que é aquela coisa, assim, cada passo é um passo. Porque a gente sabe que aquilo ali são folículos, não necessariamente seriam óvulos, né? Então, era aquela ansiedade de, cara, será que... E assim, a internet ela é boa e é ruim ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você descobre algumas coisas, você também fica muito ansioso, né? Porque as pessoas, nos exames estava dando 20 folículos, quando foi fazer a captação só tinha 7, só tinha 3. Então, você fica ali naquela, cara, não sei se eu comemoro, se eu fico tranquila, e você tenta controlar ali a ansiedade, mas ela estava respondendo muito bem, e aí eu acho que quando a gente marcou, né, a questão da captação, foram 20, não, a gente estava esperando que fosse 20, mas foram 18. Não, isso era a nossa expectativa, né? O nosso marcador. Seria de 20, mas a gente teve 18. Foram 2 imaturos. Aí, desses 16, a gente doou 6. E foram inseminados, né? Foram inseminados 10. Aí, desses 10, dentro do funil, a gente terminou com 4 embriões. E a questão, assim, né? Para as pessoas E aí, transferimos um embrião. Não, e só lembrando, foi o que a gente chama de uma transferência a fresco, né? As meninas, só também a título de informação, as meninas descreveram muito bem a história do funil, né? A Lara até comentou do funil. E isso é algo que a gente alerta muito as pacientes. Eu acho que eu devo ter falado várias vezes com vocês em relação a isso. A gente não pode também gerar tanta expectativa. Mesmo casos que são que têm uma resposta muito boa, como a da Lara,
Às vezes tem casos que nos surpreende. Sim. Não é o fato da gente ter ali os 20 folículos, a gente vai ter 20 óvulos. É raro, mas acontece, e às vezes de 20 folículos dá 2, 3, 4 óvulos. E aí você falou muito bem desse funil. Dos folículos a gente teve 18 óvulos, né? Desses 18 óvulos, alguns vão estar imaturos, né? Como você falou, foram 2 imaturos, então a gente já perdeu um pouquinho, foi para 16. E aí depois a gente pode abrir a discussão e para vocês comentarem. As meninas, elas decidiram ser doadoras de óvulos, que isso é algo que a gente pode perguntar o que motivou vocês em relação a isso, que é o que a gente chama de uma doação compartilhada. Tá? Mulheres que não têm óvulos, que têm uma falência ovariana, por algum motivo qualquer, elas podem receber óvulos de outros casais, outras mulheres que estão em tratamento. E aí, o funil de vocês foi um pouco mais estreito porque vocês fizeram a doação. Uhum. Mas mesmo assim foi muito bem sucedido no funil. A gente foi para, vocês falaram, foi para 16, 6, 10. Né? E no final a gente teve 4 blastocistos, que é o final do funil, os blastocistos. E a gente decidiu transferir um único embrião, tá? Por conta do risco, que era um embrião de uma qualidade muito boa e para diminuir o risco de gestação gemelar. Tá? E assim, entrando já um pouco nessa parte, né, na questão, assim, que é tudo... Na minha cabeça, eu estava até comentando com a Lara hoje, falei, na minha cabeça, no início, o afresco era, por exemplo, a Lara tá numa sala fazendo a captação, eu estou na outra, aí já faz ali a fertilização e já coloca. Para mim, o afresco era meio que isso, né, antes de começar o processo. Mas a gente, né, teve a captação, foi no dia 12 de novembro, uma terça-feira, e assim, no início, a questão de doação era... Porque, né, tem o processo do abatimento. A gente já tinha visto isso, que tem um abatimento no processo e tal, e isso chamou... Abatimento na questão financeira. Isso, abatimento na questão financeira. E aí a gente, é uma opção e tal, só que aí vendo as questões na internet, relatos e tal, a gente chegou a um casal que ela estimulou, teve uma boa captação, tinha vários folículos, mas... De todo o processo, restou apenas um blastocisto. E então a gente falou assim, cara, é arriscado. Será que desses 10 ainda vai sobrar algum? Pode ser que dê aí vários. E é uma decisão que a gente tem que tomar no dia lá da transferência, né? Então, da captação. Da aspiração dos óvulos, aí tem que decidir isso. Então, Doar ou não. Isso. E aí, naquela emoção e tal, a gente tava nessa dúvida, mas com medo, né, do processo. Esse caso foi um pouco engraçado, assim, engraçado não, né, mas deixou a gente bem assustada, que eram 12 e terminou, ela captou 12 óvulos. Esse que vocês viram na internet. Ela captou 12 óvulos, aí fez a fecundação e tudo mais, chegou no final, 1. Aí eu disse, gente, não, peraí, puxa o papel, vamos ver aqui de novo esse processo. E aí, botando na ponta do lápis, né, se a gente chega nesse momento, faz a doação, aí no final pega a gente não sabia ainda o número, né, da captação, isso foi um dia antes do dia da captação. A gente faz o funil e chega no final, tem um, não tem nenhum, tem que voltar a estaca zero. Aquela provável economia que poderia ter, poderia ficar... Dá por água abaixo, né? Isso, quando a gente avalia o caso, né, por exemplo, de 12 óvulos restar um único embrião, a gente tem que analisar todas as outras, os outros fatores que vão interferir. Não é só estar ali o óvulo com o espermatozoide, a gente tem que ver a qualidade do espermatozoide, ver a idade da paciente, se essa paciente tinha alguma causa para aquela dificuldade para engravidar, a paciente teria endometriose, teria ovário policístico, que afeta um pouco a qualidade do óvulo. No caso de vocês, não existia assim, uma causa específica para a dificuldade de engravidar, tá? Era algo que, assim, eu tinha endometriose, eu tinha ovário policístico. Não, é apenas um método para um casal como vocês conseguirem engravidar. Então, a expectativa é que esse funil não fosse tão cruel com vocês, entendeu? Então, assim, uma decisão, eu sei que é difícil a decisão, mas foi uma decisão talvez bem tomada por vocês. Sim, e aí a gente estava, né, nesse processo de vamos doar, não vamos, mas estava mais pro não.
depois da gente ter visto esse relato. Quando a gente colocou na calculadora, a gente botou não. Porque realmente... A Lara é a cabeça. Por isso que eu tô dizendo. Eu disse, não, gente, mas aqui não vai fazer nenhum sentido. A gente foi pra igreja, nesse domingo, né? E aí, Um dia na hora antes, lá praticamente, da captação. Na hora lá do louvor e tal, no começo, senti um sopro aqui na minha orelha, na orelha direita, e aquela vem como se fosse um pensamento, né? Aí aquela coisa de anota aí. Eu anotei no bloco de notas, e foi muito engraçado que depois eu fui contar essa história outras vezes, e graças a Deus eu anotei no bloco de notas, não teria esquecido mesmo. E lá, aí depois eu puxei a Bia, né, pra poder mostrar, e olha, aqui tem dizendo, como é? Eu sempre esqueço. Foi Mulher sem fé. Não te faltou nada até aqui. Não. Você tá tirando a chance. Mulher de pouca fé, você carrega os sonhos de outra família. Não te faltou nada até aqui, confia. Foi mesmo. Aí Mas foi de uma pregação ou foi algo que você escreveu na hora? Eu senti como se fosse um sopro que veio como pensamento. Eu não consigo explicar. E aí, desse pensamento, ok, entendi a mensagem, ficou aquela coisa do anota, né? E ela não me falou na hora. Tipo, foi depois que acabou o culto e tal, aí ela foi e falou, olha só, o que eu ouvi. E aí, quando ela me colocou, não deu pra eu ler, eu me arrepiei toda. E até então, ali, vocês estavam decididas a não doar mais. E se fosse doar, seria com... Por isso que a gente falou dos 20, né? Que seria o número 20. Se viessem 20 óvulos, a gente tinha até falado pra Isa isso. Se tivesse os 20 óvulos, a gente doaria. Se não, não doaria. Vieram 18. Aí a Bia, eu disse, a gente vai doar. Confia. Confia. Tá dando tudo certo até aqui, confia. Confia. E aí, e tanto que assim, na hora que ela mostrou a mensagem, eu falei, você sabe o que é isso, né? É a resposta que a gente tava esperando. Só que na hora da captação que falaram que tinha, né? 18. Caiu 18, aí a gente já ficou meio assim. Só que a Lara bateu o pé, ela falou, confia, vamos fazer. E aí vem os 5 dias de tortura, que é a fertilização, e aí a gente não sabe, né? 5 dias, só para explicar para quem vai nos ouvir, 5 dias é do dia que a gente faz a coleta, no dia seguinte a gente tem uma ideia de quantos óvulos fertilizaram, e aí blastocistos, e no caso de fazer a transferência a fresco é o embrião que a gente está transferindo sem ter sido congelado. São 5 dias entre a coleta e a gente ter o blastocisto, o embrião, para ser transferido para a cavidade do útero, tá? Então fala como foram esses 5 dias. De muita ansiedade. Mais do que os 12, os 10? Nossa, total. Tu achou? Foi mesmo. Agora me pergunta qual foi o momento mais difícil. Eu disse, os 12 dias. Do positivo. E aí... Termina os 5 que eu vou falar dos 12. Nossa Senhora. E aí a gente lá, eu mandando mensagem... É a Paula, né? É embriologista, a Paula, nossa embriologista. E aí eu mandando mensagem pra ela, Bia... Agora só no D5, só no D5. Eu, meu Deus do céu. A gente dá uma informação em D1, Sim. né, no dia seguinte, que as embriologistas avaliam a fertilização, né, daqueles 10 quantos fertilizaram. Aí nisso ela já tinha falado que tinham ficado 8, já tinha diminuído. E aí depois a gente deixa os embriões no quentinho, na incubadora, e só avalia novamente com 5 dias. Né? Não é nada de crueldade no tratamento, é pra gente deixar os embriões no cantinho deles, deixa eles quietinhos, se desenvolvendo, e avalia com 5 dias. Aí foi aquela ansiedade, aquela coisa e tal, e a gente não confiava, vamos confiar, vai dar certo. Aí quando chegou, né, no dia da transferência, que o senhor veio, aí explicou tal, e que dos 8, que a gente já sabia que estava lá, né, na incubadora, restaram 4. Na hora... Frio na barriga. Deu um frio na barriga de caramba. E aqueles 6 que a gente que a gente doou, né? Mas vamos lá. E a gente até comentado, vamos tentar colocar 2 para aumentar a chance. Porém, a gente também viu que teve casos de um casal que colocaram 1 e... Não, colocaram 2 para tentar. Deu 3. Vieram 3, né? Um multiplicou ali, que é raro, mas acontece, né? E outros casos que, colocaram 2, mas só vingou 1. Ou colocaram 2, enfim. Só que aí o senhor veio e explicou, né? Toda a questão de que eram
Já é embriões ou... São, embriões, né? 5 Blasto. dias embrião, que a gente chama de blastocisto, um estágio já mais Que avançado. era numa categoria muito boa, né? O senhor explicou e falou sobre a questão da gravidez gêmea, que corria o risco, né? Pela qualidade. E a gente falou, então vamos confiar. A gente volta no confia. Confia, vai um. E, cara, o momento da transferência foi mágico, assim, foi mais Nos conta aí. Eu acho que, apesar de ser um momento, assim, mais rápido, né? Um momento que, assim, pode parecer tecnicamente simples, que é um momento que não tem sedação, né? Como se fosse um exame ginecológico, aparentemente simples, mas é um momento relativamente tenso para a equipe, porque são todos os passos muito bem coordenados, só tira o embriãozinho da incubadora no momento que a gente já está no ponto para já de espéculo passado, na certeza que o catéter guia já passou, então é tudo muito bem planejado passo a passo, né? Parece simples, mas não é tanto. E descrever, vocês me descrevam, mas é um dos momentos que a gente vê mais emocionantes em todo o processo, que a gente consegue estar ali presente, porque na hora do beta deve ser muito emocionante também, mas a gente não está presente fisicamente, né? E aí a Isa pediu, falou, vocês querem montar uma lista? Isa é a Isadora, a enfermeira da nossa clínica. A Isadora perguntou, né, a questão da música e tal, aí a gente montou toda uma playlist, assim, colocamos umas músicas que significavam pra gente, e eu me emocionei, foi um momento bem especial, assim, como você falou, não é simples, a gente acompanha, né, lá o catéter, tanto que eu até falei com a Lara, falei, meu Deus, se esse negócio cai, se acontece alguma coisa, muitas momentos, né? Mas assim, na hora, eu lembro que eu coloquei, assim, né, tava tocando a música, eu coloquei a mão na barriga e já mentalizei, assim, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, que é teu, né, é o seu filho. E aí, chorei, ficou aquele clima, né, e foi muito especial, assim, e acho que por mais que a gente fique com aquela ideia assim, cara, eu tinha um pouco de certeza que iria dar certo, só que a gente fica com medo, né? Sim. Fica com aquela expectativa e tal, então eu fiquei tranquila, mas assim, foi algo muito especial, muito, muito, muito especial mesmo. Vale dizer que todo o processo, né, com toda a ansiedade, com todas as questões, as dúvidas, as decisões que a gente tem que tomar em cada etapa, foi muito importante, foi muito precioso, foi muito especial, acolhedor. Sim. Toda a equipe, todo o carinho, sabe? E a gente até recebeu alguns questionamentos relacionados a como é que é o acolhimento, o fato de serem 2 mulheres. Gente, perfeito. Não senti nenhuma diferença, questão de tratamento, de informações, de nada, assim, de verdade, foi maravilhoso a gente chegar lá e ser recebida, todas as dúvidas, ser acolhido por completo, em todos os momentos. Foi perfeito. Algo que a gente prioriza muito na equipe é que o casal, e aí, como você falou, qualquer casal, tá? Até o pai solo, a mãe solo que tá lá, que entenda, se empodere do processo, né? Eu acho que a gente conversou na primeira consulta, talvez, eu não sei se tenha mandado algum material para vocês de PDF, a gente fala, a Isadora fala, as embriologistas falam, né? Tem todo um suporte e a gente repete a mesma informação várias vezes para que entenda o processo. Poxa, a gente vai escolher o sêmen, qual a diferença do nacional e internacional? Como é que é esse funil? Como é que é se a gente for doar? Então, entender o processo faz a grande diferença, tá? Sim. As pacientes, elas vão ficar cada vez mais... utilizar o termo empoderada e assim, confiantes. Sim. A partir do momento que ela conhece e que ela, como vocês viram, né? Procuravam na internet... tinha uma outra visão na internet, mas qualquer dúvida era esclarecida da forma correta, de uma forma que está adequada para o caso de vocês. E vocês, toda a equipe, assim, tanto o senhor que disponibilizou seu número pessoal, né, as meninas, a equipe,
acessível, total, assim. Então, a gente tinha hora que eu até falava com a Isadora, eu falei, Ih, desculpa tá perguntando, mas isso, ela, não, Bia, pode perguntar, pode tirar dúvida. Então, o acolhimento, eu acho não, tenho certeza que fez toda a diferença durante o processo também, que deixou a gente muito mais seguro e mais confortável, né? Porque era um receio que a gente tinha também sobre essa questão de acolhimento, como é que seria, qual era a clínica. Então, foi algo que fez total diferença pra gente, assim, todo o tratamento de vocês, né, com a gente. Tá ótimo. Verdade. Então vamos lá. Fez a transferência, enxugou as lágrimas, né? Esvaziou a bexiga, que estava com a bexiga apertada. Teve medo de, o embrião vai descer. As mesmas dúvidas. Depois da transferência, a gente foi no mercado. Aí Lara, a gente não pode ficar andando muito, não. Eu tenho que deitar e botar Era mulher, né? Assim também não, calma. Mas é outra dúvida frequente, assim. Não é o fato de a paciente ficar os 12 dias entre a transferência e o beta-HCG deitada de perna para cima, não é isso que vai fazer a diferença em dar o positivo ou não. Chegaram em casa, e aí? Me conta como é que foi esses 10, 12 dias... E depois eu vou dizer para vocês são o recorde da clínica. A gente recebeu voltando. A gente recebeu o teste, né, para fazer com 12 dias. A solicitação do beta. Aí foram com a sacolinha, né, com o laudo do procedimento e o teste de urina. E pronto, agora é só esperar. Não é só esperar. Gente, o tempo não passa. As 24 horas tornam 72. Eu não sei o que é isso. A gente não bora pro dia seguinte. Parece que passou 30 dias. Tinha passado, sei lá, 2 dias. Aí a gente com um teste só pra fazer. Acho que não sei se eram 10. Era pra ter dado uns 10 testes. Era. Aí eu disse, Bia, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar, então, pra amenizar, né, a ansiedade. Foi um método... Pra ansiedade mesmo. Vamos comprar um teste para fazer em cada dia. A gente começou a fazer a partir do 3º. Deu negativo. Eu disse, olha aí, Beatriz, pelo amor de Deus, pra gente ficar assim, nervosa, tá vendo? Olha aí, não tem nada. E a gente tentando ver o X, aí tem uma linhazinha que depois ela se forma, né? Que é uma linha de saturação, uma coisa assim, né? Que, tipo, tem um controle para saber se o teste realmente tá funcionando, tem que ficar positivo. E lá fala que, tipo assim, depois de 10 minutos desconsidera. Desconsidera qualquer alteração. Porque só que a gente não tinha visto correr, né? essa alteração, essa informação. Sei. Aí volta a gente 10 horas depois, olha aqui o X, que X nada, era só uma linhazinha. 3º dia, 4º dia, 5 horas da manhã, os olhos... Bora lá fazer. Incrível, melhor despertador. Bora lá fazer. Aí, não sei o que, tá... Apareceu um pouquinho. Acho que foi D3 ou D4 que a gente mandou pro senhor? D4. Tá ali não... Aí, olha... Singela, mas tá aí. Vamos mandar, doutor Marcelo, vamos mandar. Não manda não, pelo amor de Deus, era pra fazer só no 12º. Beatriz, vou mandar. Mandou. Calma, meninas, vamos ver. Sabe que é quase diariamente a primeira mensagem que chega no celular da gente são os betas. As pacientes acordam todas cedo, aí aproveita o primeiro xixi da manhã e aí a gente acorda com beta. Né? Aí no D4 aquele fraquinho, mas já foi diferente do que foi no 3º dia, né? O 3º dia foi nada, ficou branco mesmo. Pois esse aí foi o recorde, assim, a paciente que a gente sabe, mas estava positivo, D4 não é para ter aquela linhazinha que vocês enviaram. E aí a gente diz, a paciente que teve o beta mais próximo à transferência da clínica foram vocês. Cara, a gente gastou uns 100 e poucos reais só de teste. Comprou aquele de 3 dias, o de 6 dias, o digital, aqueles mais fuleirinha, assim. A gente tirou uma foto com um monte, Um monte, que cada dia. Aí teve, no final, a Lara me fez assinar um termo. Ela falou assim, chega de ansiedade. A gente vai fazer um hoje e o outro só vai ser mesmo no D12. Que é o correto. Que é o correto. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, assina. Ela, olha, promete pra mim. Eu falei, tá bom. Assinei o termo que ela fez. No outro dia, ela, faz lá, vai. E aí, eu acho que assim, que só... Eu acreditei mesmo quando deu ali o grávida, né? O digital, que a ficha... Na verdade, a ficha cai mesmo, eu acho, quando escuta o coração.
Aí já vai lá pra frente. Mas quando deu ali o positivo, foi uma emoção. Foi algo que eu não achava que eu ia sentir, assim, sabe? E vem na memória, né, todo o percurso e tal, e todo o trajeto que foi, a ansiedade. Só que aí, beleza, tem um positivo. Aí o senhor tem que fazer agora o beta. Aí é outra ansiedade para fazer o beta. De sangue. De sangue. Aí faz o de sangue, não, confirma daqui a pouco. Aí passa, né, os dias. Aí beleza, eu conversando com a minha irmã, que ela é enfermeira. Aí eu, deu positivo, tá, o beta. Aí ela agora tem que esperar 7 semanas pra ouvir o coração. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai parar isso. Sempre é uma novidade. Sempre é uma novidade, uma ansiedade. Que horas eu vou poder comemorar, pelo amor de Deus? Então, acho que todo o processo, a parte mais difícil é a questão de controlar a ansiedade. Sim. De todo o processo. É um desafio enorme. Quando a gente tem um positivo, tem os grupos da clínica, né? Que aí a gente já passa e a comemoração, vocês não imaginam, né? A comemoração lógico que não tem como comparar com a de vocês, mas é quase igual a de vocês, a comemoração da equipe. Como é que foi o primeiro ultrassom? Escutar o coraçãozinho pela primeira vez. Geralmente a gente faz o primeiro lá na clínica. E aí, depois de confirmar, ouvir o coraçãozinho, a gente encaminha para iniciar o pré-natal. Olha, e a dona Laura, ela é ansiosa, acho que ela já é um pouco ansiosa como as mães, né? Porque o beta, o teste do já xixi, veio bem né? antes. Veio antes. E a primeira ultrassom tinha o tempo correto, né? Só que a gente foi lá na clínica, tinha marcado, vamos tentar escutar, não garanto, mas vamos tentar. Quando o senhor colocou lá, ligou o aparelho, já viu o negocinho piscando assim, e o coração. Eu falei, caramba, tá aqui. É real, real. É positivo mesmo. Tem um serzinho crescendo dentro de mim. Então, a menina já mostrou, já tá mostrando pro que veio, assim, tudo, ela já se antecipando aí, acho que foi o ápice da emoção, né? Foi o som mais bonito que eu já ouvi na minha vida. É muito único, é muito difícil você colocar em palavras, né? As meninas até perguntaram depois, e aí, como é que tá o coração? Eu disse, gente, como é que bota em palavras? Não dá. Como é que foi, assim, esse processo desde o início na família de vocês e no círculo de amizade de vocês, assim? Desde o início da tomada de decisão, a gente vai querer ter um bebê... E ao longo de todo esse processo e depois, agora durante o pré-natal. É outra coisa também que as ansiosas falaram que não ia contar pra ninguém. A gente falou, não, tanto que ninguém sabia do processo. Então, no início do processo, naquela etapa de escolher sêmen, de ir nas primeiras consultas, o projeto... Ninguém sabia. Talvez soubesse, a gente vai ter filho um dia, mas não sabia que estava já bem próximo. Era esse o pensamento do pessoal. Tipo, não, elas querem, mas mais pra frente. E então só quem sabia era esse casal de amigas, né, nossas. Que tinha feito tratamento com a gente. Que tinha feito tratamento e uma outra amiga nossa que é obstetra, que inclusive é a nossa obstetra. Então a gente falou, não, a gente só vai contar com 3 meses de gestação, quando der certo e tal. Só que no primeiro positivo, assim, a gente já contou. E... Antes mesmo do ultrassom. Antes mesmo do ultrassom. Foi um choque para todo mundo, porque, assim, ninguém esperava que fosse agora. Eu acho que nem a gente, né? Como eu falei no início, não esperava que fosse tão rápido, que ia dar tão certo. E do lado da Lara, vai ser a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha, a primeira afilhada, a primeira mesmo? Tudo. Então a criança já tá bem. Do teu lado, Bia, meus pais já estão. Vai ser a 4ª neta. Já tem uma escadinha, um de 9, um de 3 e uma de 2. Então. Laura vai estrear na família da Lara. Família da Lara. E foi uma festa, assim. Quando o choque passou, né? Todo mundo abraçou total, assim, a família da Lara, a minha família, minhas amigas. A gente quer fazer tá pensando em fazer um chá de fralda, né? Em julho. Minha família não é daqui.
A minha mãe já falou que vem, minhas amigas estão vendo passagem para vir, minhas irmãs. E todo mundo da família da Lara totalmente envolvido, porque é uma criança, né? A gente... E é bom porque vai ter toda a rede de apoio, né? A Sim, rede de apoio já sim, está total. sendo criada já durante todo o processo, né? Foi bem engraçado esse processo. Tipo, a minha avó, quando foi contar, né, da gravidez, ela olhou pra mim lá no fundo dos olhos e ela disse: nunca imaginei que fosse você. A da primeira neta, disse: que é isso, minha avó? Nunca imaginei. Tô Olha. muito feliz, mas você via que ela tava meio... Sua avó vai Minha ser avó. a bisneta, a Laura vai ser a bisneta. Isso. E aí ela, senta aqui, me conta tudo. Tudo. Aí a gente contando detalhe, ela voltava na história. E é complexo, né? Você falar todo Eu o fico processo. imaginando explicar um processo já para a avó da gente, né? Assim, Sim. numa geração que a reprodução assistida, o primeiro bebê de proveito foi em 1978, talvez ela já tivesse já com uma boa idade aí já. É tudo muito novo, né? Até hoje, assim, é uma descoberta a cada dia para vocês, né? Então, ela perguntava e não sei o quê. E aí... E ela também é muito católica, então teve que quebrar algumas barreiras e aí, o que sobrou foi pro lixo e tal, mas já era vida. Eu disse, não foi pro lixo. Aí tem que explicar todo o processo. Mas depois de horas de explicação e volta, e o que é embrião, o que é óvulo, o que é assim, Hoje que ela sabe hoje tudinho. ela tá Ela dando aula. Colocar ela para assistir o podcast depois. E todo canto que ela chega, agora ela contando a história. Ela conta a história. Tá fina. Excelente. E defendendo também, né? Porque ela tinha muitas questões de informações que ela recebia. Conseguimos quebrar essa barreira aí. Sim. Nossa, total. Ela chegou com muitas questões, a gente foi... Não. Me conta como tá sendo o pré-natal, né? Laura tá com 21 semanas, né? E como é que tá sendo o pré-natal para você, Bia, e para Lara? Como é que tá sendo essa relação aí? No início foi bem complicado. Os 3 primeiros meses eu estava dopada de Dramin, praticamente. Muito enjoo. Nauseando demais. Muito, 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 muito. Cansaço, né? Mas o que mais pegou mesmo foi as náuseas. E eu tenho gastrite. Então, né, ali vomitar, a questão irritava mais o estômago. Aí se eu ficava sem comer, porque eu não conseguia, né, tava enjoada, o estômago doía, aí foi bem difícil. Os 3 primeiros meses, assim, eu só queria dormir, ficar pra passar, né, tudo aquilo que eu tava sentindo. As emoções totalmente descontroladas. Uma hora eu tava chorando, outra hora eu tava rindo, outra hora eu chorava querendo minha mãe, que mora em Brasília. Uma hora eu tava chorando porque eu queria o arroz da minha sogra, e já era tipo 10 horas da noite. Então, foi bem conturbado esses 3 primeiros meses. Todo mundo falando assim, calma, vai passar, vai passar. Só que pra você que tá vivendo aquilo ali, não adianta a pessoa falar. A gente, só explicando um pouco do detalhe do processo, no caso da Bia, a gente usou as medicações para preparar o endométrio. E nos primeiros 3 meses a gente mantém progesterona para ajudar no processo, diminuir risco de perda gestacional. Não que seja somente por conta da progesterona. As gestantes que engravidam naturalmente, que não utilizam a progesterona nessa fase, elas também têm náuseas, mas em parte, né, pode ter sido um pouco dos sintomas das medicações que você estava utilizando. Infelizmente, a gente não tinha como retirar naquele momento, tá? Mas a gente também não pode culpar somente as medicações. Existia uma gravidez que também tem esses sintomas. E eu lá falando, não, que eu quero parar. E a Lara, você já perguntou pro doutor Marcelo? Eu falei, ele não vai liberar ela. Então pronto, então é pra tomar. E eu também ficava, mas conversa com ele, vê se ele não pode tirar um pouquinho, diminuir a dosagem. A Lara, tem que tomar, tem que fazer tudo certinho. E eu esperando, né, chegar a completar as 12 semanas pra cortar. E realmente, depois que eu parei de tomar, assim, também tem a questão do psicológico, né? Como você tá falando, não tem como culpar 100% as medicações, porque inclusive até hoje eu sinto um pouco de náusea. Mas assim, depois que chegou ali nos 12, 14 semanas, fiquei mais tranquila e hoje, graças a Deus, tá
tudo bem, assim. Aí comecei a sentir, né, ela mexer. Realmente é uma emoção atrás da outra. E eu, povo, não, a partir das 16 semanas, eu tentando lá sentir, aí não sabia se era gases, se era ela mexendo, aí a Lara colocava a mão na minha barriga. Não, eu senti. Eu falei, não tô sentindo nada, pra mim é gases. Aí quando eu senti realmente o primeiro chute, assim, que eu falei, cara, vai ficar cada vez mais forte os chutes. E aí, hoje, assim, é alegria deitar e conversar e tentar fazer ela mexer. A gente comprou, com boas, ansiosas que somos. Aí a gente comprou O aparelhinho para escutar. E estão conseguindo encontrar. O problema é que às vezes as pacientes não conseguem identificar direito e ficam preocupadas. A primeira vez foi do cordão. A gente toda empolgada, a chama. Aí mandamos pra Letícia, ela, mulher, isso aí é o cordão. Eu falei, ai, droga. Mas hoje, assim... Tá. Mas teve o susto. Teve o susto também. Mas assim, hoje, graças a Deus, tá tudo tranquilo. A gente, por mim, digo, mas queria fazer uma ultrassom toda semana. Comprou um aparelho de ultrassom pra ter em casa. Pesquisamos, tá? Mas tá sendo boa, agora eu tô curtindo. Tá. E uma outra informação é aquela questão do tratamento da... Como é? Que tá fazendo com AS? É da pré-eclâmpsia? De risco de pré-eclâmpsia. Geralmente as gestações que são obtidas por fertilização in vitro, os estudos mostram que pode ter um risco um pouco maior de desenvolver quadros de pré-eclâmpsia. Né? Pré-eclâmpsia é quando a pressão sobe no final da gravidez. Então, geralmente depois da ultrassonografia do primeiro trimestre, é feita a suplementação com aspirina, que é a AS ou... tem vários nomes comerciais, e faz a utilização dessa medicação para diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de complicações no final da gravidez. Deve ser isso que você está fazendo. Mas graças a Deus, assim, tá tudo... Todas as ultrassons que a gente já fez, tá tudo certinho. A questão do primeiro, né, a morfológica do primeiro trimestre não deu risco, assim. Aí amanhã tem a outra morfológica e a gente tá aí na expectativa para que continue dessa forma, né? Tudo tranquilo. Em relação ao morfológico do primeiro trimestre, você falou, as meninas não fizeram a investigação genética do embrião, né? Que é para saber o risco de ter doenças cromossômicas, como síndrome de Down, por exemplo. Isso é um teste que, para ser feito, a gente teria que ter congelado o embriãozinho, feito a biópsia, congelado o embriãozinho, aguardar o resultado para depois fazer a transferência. Mas o teste ultrassom do primeiro trimestre, estando todo normal, diminui consideravelmente o risco de malformações genéticas do bebê, das cromossomopatias, tá? A gente está chegando ao fim, né? Eu acho que foi excelente, acho que a vinda de vocês agradecer mais uma vez, né? A gente vai, como é o nome da tua avó? Maria do Carmo. Como a Maria do Carmo quebrou tanta barreira com a Maria do Carmo, acho que as informações, a conversa da gente aqui vai ajudar muitos casais, muitas pessoas, talvez não na mesma situação de vocês, mas muitas pessoas que têm ainda um certo preconceito em relação a casais como vocês em constituírem famílias. A gente está contribuindo para diminuir esse preconceito. E queria que vocês deixassem uma mensagem final, agradecer a confiança que vocês tiveram na nossa equipe, tá? Na equipe da Conceptos, né? E pedir que vocês deixassem uma mensagem final para casais como vocês, que desejam ter uma família, como que eles devem iniciar o processo, qual a mensagem, o conselho que vocês dariam para casais como vocês. Deixa eu começar. Então, se preparar, buscar muita informação. Aquela informação é uma faca de dois gumes, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Buscar muitas informações, se preparar emocionalmente, financeiramente, porque, enfim, o cenário ele é bem amplo, um grande depende, né? E aquilo que a gente tinha falado, a gente estava conversando antes, é uma margem muito grande quando você faz esse planejamento financeiro, né? Os casais muitas vezes perguntam na mídia social
Pergunta no consultório, às vezes eu no consultório eu não gosto de dar uma expectativa financeira porque vai depender do planejamento que cada casal pretende. Ah, eu quero um sêmen nacional, eu quero um sêmen internacional. Não, eu tenho um doador na minha família. Eu quero fazer um estudo genético, eu não quero fazer um estudo genético. Eu vou transferir a fresco, a congelado. Então, a composição do tratamento, a montagem do tratamento vai dar uma variação grande. Entendeu? As pessoas Então, às vezes não é porque o doutor Marcelo não quer comentar da parte financeira, é porque realmente é individualizado. É algo que a gente... E quando a gente passa uma primeira informação, fica aquele número para o casal e o casal vai ficar chateado comigo, com quem passou uma informação que no final não bateu. Entendeu? A gente viu casos de casais que gastaram 20 mil, já outros que gastaram 70, mais de 70. Então, existe essa margem que não tem como. A gente, vivendo na prática, a gente viu que não tem como você se basear pelos outros. Pelo que o outro gastou, como que foi o processo do outro, porque é um grande depende em tudo. É uma variável muito grande. A Lara, que é de cálculos, que gosta de tudo ali na ponta do lápis, fugiu do controle, assim, em questão de você tentar programar, né? Como você estava falando, a pessoa pode escolher a biópsia, pode optar pela doação, e se optar pela doação pode ser que não dê certo, né? Não dê a quantidade de óvulos necessários. Então, é um grande depende, não tem como. E foi uma pergunta, quando a gente postou o vídeo, foi a pergunta que top 1, assim, quanto custou? Então, não tem como a gente falar, né? Tem essa margem de uns 40 a 70 ou mais, ou vai depender se você, como você falou, nacional, internacional. E outra pergunta, só para deixar claro aqui, que eu estava esquecendo de entrar só rapidinho, a gente não pode escolher o sexo, a gente não escolhe a cor do olho da criança, a gente não escolhe o cabelo, não escolhe nada, né? Eu acho que aí já é uma pergunta que a gente escutou bastante. Mas vocês escolheram a cor do olho, o sexo? A gente não escolhe nada. Acho que é importante deixar... Você pode colocar no perfil da escolha do doador, mas se vai nascer com o olho do doador, não tem como. Não tem como. Nem escolher se eu quero um menino ou eu quero uma menina, não. Então, só para deixar claro. Mais alguma coisa que queiram... Não, eu quero só agradecer mesmo pela oportunidade, né, de trazer esse assunto que ainda é muito um tabu para as pessoas, né? Para casais como nós, construir uma família. E foi até engraçado que minha irmã contou pro meu sobrinho, aí ele foi contar pro priminho dele. Ah, a tia Bia tá grávida. Aí ele, tá grávida, mas ela não é casada com a tia Lara? Aí o Gabriel, Aí ele, e como é que foi? Aí ele, aí você pergunta pra minha mãe. Aí você pergunta pra minha mãe. Mas tem desconstruído bastante, tanto, né, na nossa família, quanto ao redor, assim. Quando a gente postou, foram muitas mensagens positivas. O pessoal falando, né, sobre essa questão de curiosidade também. E falando como é bom ter casais para mostrar que é possível você construir uma família, você ter ali respeito, amor, que é o mais importante dentro de uma família, né? Então, como a Lara falou, para quem quiser, é muito bom, muito importante essa questão do planejamento emocional, financeiro e tentar, na melhor forma possível, que o processo seja leve. Exato. Assim, a gente, graças a Deus, a nossa experiência foi extremamente leve. A nossa experiência com a clínica, com vocês, com a equipe, foi excelente. Mas eu sei que algumas pessoas podem ser que não tenham a mesma experiência. Então, vá numa clínica que você confie, que você tenha uma referência, né, de pessoas que fizeram tratamento, porque conta bastante. Você tem um apoio ali também da equipe, é excelente. Graças a Deus, nosso processo foi bem tranquilo, mas eu sei que tem pacientes que não, né? Eu só atendo muitos casos, assim, então o acolhimento da equipe vai fazer toda a diferença também durante o processo. Então, muito obrigada, doutor. Eu falo até que o acolhimento, a forma clara com que a gente conduz os casos vai ajudar num negativo, né? A gente está aqui com vocês porque tiveram uma experiência de um positivo já numa primeira tentativa, mas não posso afirmar, mas
tenho quase certeza, se a experiência de vocês tivesse sido negativa, talvez tivesse sido, eu sei que não é fácil, mas talvez tivesse sido mais fácil porque vocês participaram de todo o processo, entenderam, foi de uma forma clara passada. Isso é o que a gente tem recebido de feedback das pacientes, que fica mais compreensível aquele negativo e fortalece o casal para uma próxima tentativa. Dá para ver que vocês vibram e se decepcionam da mesma forma que a gente, com a cada gente situação. sente o negativo tanto quanto o casal. Isso aí vocês podem ter certeza. Meninas, mais uma vez agradeço. Tá certo, assim, pela disponibilidade, pela coragem, né? Porque a gente sabe que alguns casais não têm a coragem que vocês têm tido de também tratar do assunto com tanta leveza, tanta clareza, e certamente esse momento, essa conversa da gente vai ajudar muitos outros casais que estão nesse objetivo, querendo entrar nessa jornada aí, e numa jornada rumo ao positivo. Tá? Muito obrigada, doutor. Então, gente, a gente espera que vocês desfrutem desse conteúdo, que realmente tirem todas as suas dúvidas. E se as meninas quiserem deixar o contato das mídias, que aí vocês podem perguntar para elas lá, né? Tem um contato mais próximo. No Instagram, Bea Faria, e no TikTok, Cafofo Delas, que a gente tá falando lá também, né? Tá e ótimo. o meu Instagram é o Eulara Freire. E o nosso TikTok, que é o que a gente dedicou mesmo a falar sobre a nossa experiência, os detalhes das pesquisas. Tem um vídeo lá que a gente compartilhou. Excelente. Obrigada, tá ok? doutor. Então a gente encerra. Eu espero que todos vocês gostem e compartilhem o conteúdo, discutam. Vá lá nas mídias sociais das meninas e perguntem a elas. Até mais.